Sejam bem-vindos ao canal Sandro Gioiá. Amados, amadas, vamos lá. Vamos começar a nossa gira. Ai, vamos que vamos. Hoje eu tô com aquela sensação de quando eu comecei o canal e aquela resistência de fazer vídeo, aquela insegurança até mesmo, vamos colocar assim, por conta de me expor, internet. Meu canal é novo, né? Meu canal, eu abri ele há algum tempo, mas que eu comecei a publicar vídeos, eu acredito que tenha sido outubro do ano passado, de 2022. E eu comecei esse canal, por quê? Da maneira dela, do jeito dela, Dona Padilha, que é a dona da minha cabeça, ela fez assim: você tem que ir por esse caminho, e eu não quero. Você tem que ir por esse caminho, e eu não quero. Enfim, aqui estou. Eu sempre perco para ela. E por que eu tenho que fazer várias introduções? A gente coloca um vídeo, a gente tem que entender que tem os seguidores do canal que assistem todos os vídeos, então eles vão ter uma compreensão, uma abrangência do conteúdo, da essência do canal. Ótimo! Então, eles sabem muito bem como o Sandro aqui de Gioiá transita. Mas, às vezes a gente coloca um vídeo novo e dependendo do título, chega pessoas novas no canal. E essas pessoas novas, de repente, elas tiram ou entendem, ou interpretam o canal todinho baseado em um vídeo que elas assistiram. Aí, eu digo, né, cabe a cada um, né, ter a predisposição de conhecer os outros conteúdos. É isso. Então, eu não sou dono de verdade nenhuma. Eu sempre tenho que repetir isso. Isso é importante, porque os comentários, principalmente dos irmãos novos e inscritos, me faz ter a necessidade de dizer isso. Então o canal fala: eu sou ocultista. Então eu não sou de seita, eu não sou de religião, eu sou da magia, eu sou da espiritualidade, eu sou aquilo que eu tenho que ser, tá? E então, o que isso significa? Que eu não estou desmerecendo nenhuma seita, que eu não estou desmerecendo nenhum ocultista, que eu não estou desmerecendo nenhuma tradição, que eu não estou desmerecendo ninguém. Eu estou contando a minha vida e o que deu certo para mim, tá? Aí eu tenho que ter sempre a necessidade de falar. Eu não cheguei aos 52 anos por acaso, né? Não cheguei aqui assim, aconteceu, virou manchete. Não, foi todo um processo dentro da espiritualidade. E eu tenho que contar algumas etapas desses processos. Então, com 9 anos de idade, a minha mãe me levou num terreiro, né? E nesse terreiro, com 9 anos de idade, eu incorporei. Quem que eu incorporei? Eu incorporei o Tiriri. Só que o meu Tiriri, ele é cigano, tá? 9 anos de idade. Então você imagina um toquinho de pessoa com um homem que falava à altura que realmente não tinha como negar que eu estava incorporado. Até mesmo porque, mesmo a minha avó ter tido terreiro muitos anos, né? A minha mãe, depois que casou, ela se afastou. Por quê? A minha avó, preta, macumbeira, tá? A minha mãe casou com um italiano. Então, a família do meu pai, extremamente católica. Então, para não haver conflitos
entre famílias e religiosidades, entre outras coisas que não vêm ao caso, a minha mãe se afastou. Então eu nasci, foi aquela coisa toda, e com 9 anos, minha mãe foi procurar, junto com meu pai, um terreiro. E foi aí que aconteceu a primeira vez a manifestação. Aí eu fui batizado por uma maruja. A dona, a mãe de santo, como era litoral, e quem mora no litoral carrega muito essa vibe, essa espiritualidade dos marinheiros, dos marujos, dos piratas, do povo da linha da praia, né? E lá era o caso, né? Então, essa maruja, que não era... como ela trabalhava na linha dos marinheiros, mas eu sabia que ela era uma pombagira, tá? Mas ela me batizou. A partir de agora você é meu afilhado. Na Umbanda tem isso, tá? Para quem não sabe. Então, ela me batizou e com uma certa frequência, durante uns 3 anos, 9, 10, 11 anos, a gente mudou para o litoral, ficamos mais próximos a essa casa e ali foi acontecendo as coisas, tá? Nossa, mas você já começou com Exu? Já comecei com Exu. Já comecei. As pessoas gostavam? Não. As pessoas diziam que era certo? Não. As pessoas criticavam? Sim. Menino, você não tem idade para isso. Menino, você não pode. Ô Exu, o senhor não pode vir não, ele é muito novo. Então, eu passei por essas experiências. A dificuldade das minhas entidades poderem se apresentar, né, quando eu não tinha nem idade para questionar, para me defender, e provavelmente, ou com toda certeza, eu não fazia nem ideia realmente do que estava acontecendo naquela cabecinha de 10 anos, 11 anos. Não, eu simplesmente, quando eu ia ver, eu estava acordando lá no meio, né? E com tecido amarrado, aquelas coisas todas que todo mundo sabe. Quando não, ele arrancava a camisa e aquelas coisas todas. Né? Quase sempre ele se manifestava assim. Então demorou muitos anos. Aí eu fui para outro terreiro em São Paulo. Aí sim, nesse outro terreiro, aí minha mãe já não queria mais saber de terreiro, né? Aí eu tinha que pular a janela e ir escondido para o terreiro. Isso eu tinha uns 14 anos. Aí sim, nesse terreiro, em São Paulo, foi onde eu comecei a trabalhar com caboclo, com preto velho, que foi desenvolvendo as outras linhas dentro da Umbanda. O pai de santo era de candomblé, mas ele tocava Umbanda. Tá. Aí vai daqui, vai dali, né? E aí eu já com 14 anos, o cigano chegava, que eu chamo ele de cigano, né? O cigano chegava e era uma fila. E eu não estou contando grandeza, viu? Era uma fila. E ele ganhava presente, e ele ganhava uísque, e ele ganhava roupa, e ele ganhava um monte de coisa. Aí o que aconteceu? Os ciúmes da casa, dos irmãos de santo, os ciúmes do pai de santo, entendeu? Ah, quando o Exu dele ganhar, o Exu da casa tem que ganhar também. E por aí, vocês imaginam. Sandro, cadê a história da Padilha? Se vocês não entenderem o começo, vocês vão fazer um julgamento muito raso da experiência da minha vida que eu estou contando. É por isso que eu tenho que aprofundar. Bom, aí passaram-se mais, eu acho que com 17, eu sou péssimo, gente, em cronologia. Lembrar de coisa de 50 anos atrás não é uma tarefa tão fácil. Então, eu fui para Guarulhos, entrei em outro terreiro lá, que também a mãe de santo, como ela era nordestina, era Umbanda, mas ela carregava aquela coisa da Jurema, né? E eu me encantei. Nossa, eu me encantei. Eu me encantei com a pessoa, ela era uma filha de Oiá, ela trabalhava com o seu Zé Pilintra, enfim. Só que não é o Zé Pilintra
que eu conheço não é esse Zé Pilintra carioca. É um outro jeito de Zé Pilintra, né? E assim, eu me encantava e aprendia muito com ela. Ela fazia questão de me ensinar debaixo do pé da mangueira. E me ensinava as coisas. Pé da mangueira mesmo, tinha uma mangueira imensa. E tinha um banquinho ali, e ela sentava todo mundo ali para ficar conversando, contando as histórias. Por isso que eu acho que eu aprendi a contar histórias. Porque foi a forma que eu consegui compreender entidades, orixás, Exu, Pombagira, a maneira dela, conforme ela contava as histórias. Porque não existia internet naquela época, gente. Vou fazer uma pesquisa na internet. Não, não existia. Se existia, era MSN e grupos no Yahoo, sei lá o quê. Então tá. Aí foi indo. Eu fiquei uns 7 anos com ela, acho. Só que devido a todo o tempo que eu já tinha, ela já deu minhas obrigações. E na casa tinha um pai de santo que morava com ela, e ele era do candomblé. Então, na hora das minhas obrigações, teve um enredo, uma mistura total ali de umbanda, de jurema, de candomblé, aquelas coisas todas. Então, eu só não fiz a catulagem, porque, enfim, na época, aí o seu Tranca-Rua, aí ele já tinha vindo. Ele não veio com 9 anos, ele não veio nem com 10, nem com 11, nem com 14 naquela segunda casa. Ele só veio na terceira casa, essa casa que eu estou dizendo que eu gostei, onde eu dei minhas obrigações. Tá? Ele falou que ele não queria catulagem, nada disso, porque eu não era desse enredo. Né? Mas não, ele não vai catular meu filho. Mais ou menos isso, eu estou contando do meu jeito. Então a gente vai fazer assim, 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 assim. Aceito. Então tá. Foi. Depois dessas obrigações, sabe quando você tem a sensação de que aquela ritualística, aquele segmento chegou ao fim? Né? Mesmo eu amando muito, mesmo eu gostando muito, mesmo eu respeitando e respeito até hoje muito, né? E foi aonde eu tinha uma casa muito grande em Guarulhos. Foi aonde nessa casa, através de seleção, porque não era um terreiro de porta aberta, tá? Através de seleção, as pessoas que já acompanhavam as minhas entidades ao longo de muitos anos, elas começaram a frequentar a minha casa. Então dava umas 20 pessoas, umas 25, sei lá. Né? E às vezes dias alternados. Por quê? Porque eu tinha 2, 3 dias na semana que eu incorporava aquela coisa toda. Bom, mas isso aí não é... esses detalhes não são relevantes. Aí a Padilha, ela começou a vir com mais frequência, porque vocês têm que compreender que naquela época não era todos os terreiros que aceitavam homens incorporando pombagira. Não que essa minha última mãe de santo tivesse algum preconceito, né? Acredito que não. Mas os irmãos, a comunidade, a casa, todo mundo já sabe como funciona, né? Então, eu, na minha cabeça, eu ficava toda a gira de Exu, eu ficava assim, ai que medo, gente. Ai que medo dessa Padilha me pegar aqui. Eu ficava com medo. Então, aliás, ela nem fazia questão. Ela nunca me irradiou dentro de terreiro, a não ser dentro da casa dela. Dentro da casa dela, ela sempre se manifestou, ela sempre veio, ela sempre fez os trabalhos dela. Mas dentro de terreiro, não. E eu não entendia o porquê. Por esse motivo que eu estou contando a história, porque muita gente pode se identificar. Esse vídeo, ele não é um conteúdo para iniciantes.
Eu vou avançar bastante nesse conteúdo. Então, vocês que são iniciantes, abram a mente e tentem interpretar as coisas com o coração aberto, sem religiosidade, sem preconceito. Caso contrário, vocês não vão entender nada. Agora, quem já está no samba e no pagode há muito tempo, vai ter uma facilidade de me compreender melhor. Tudo bem. Aí foram passando os anos, e eu conheci um quimbandeiro. Aí o que aconteceu? Na hora de repente ser iniciado, né, a Padilha veio e ela falou: não quero. Eu não quero. Como que a senhora não quer? Eu não quero. Não quero que ele seja iniciado, eu não quero que ponha a mão nele, né? Aí aquela confusão, porque aí a nossa entidade fala que não quer e você aprendeu o que tem que fazer, nossa cabeça pira. Eu acho que eu tinha uns 28 anos. Minha cabeça pirou. Falei assim, como assim? Eu não consigo entender essa mulher. Eu passei, gente, dos 20 anos a quase 40 anos em confronto com a Padilha e só levando. Desculpa a expressão, só levando. Porque eu não conseguia compreender a ritualística dela, o que ela queria, como queria, enfim. Aí, de repente, e a pessoa era de muita confiança. O mestre é um querido, era uma pessoa que eu nem sei mais por onde anda. Mas na época, era um homem muito querido. E ele trabalhava sem terreiro, ele era independente, solitário, tá? Mas com um bom histórico. E ela mesmo assim não aceitou. Mas aceitou eu bater, vamos colocar essas palavras, fazer alguns ebols, alguns enredos. Ela aceitou. E depois disso, ela falou, acabou, aqui acabou, né? Então foi um tempo, foi um período, e assim continuou a minha jornada espiritual. E como eu tinha meu trabalho, o trabalho comum que todo mundo tem, e tinha minha vida com o meu trabalho espiritual, a maior parte do meu tempo depois dos 30 anos foi voltada ao trabalho comum, não espiritual. Por quê? Daí eu já morava no Rio de Janeiro, aí eu tinha que cumprir agenda, horários e aquela coisa toda. E quando eu cheguei no Rio já não era mais o Sandro de Oiá, porque lá ninguém me conhecia. Então as pessoas que consultavam com os meus guias já não tinham mais acesso, e assim foi indo, né? Cada um foi para um lado, a gente foi perdendo contato. Lembra-se que não existia a internet como é hoje. Eu não sei, eu acho que lá para 90 que começou a ter Orkut, eu não sei, não lembro. Porque hoje seria tudo mais fácil, né? Fotografia, Instagram, Facebook, você encontraria muitas pessoas. Mas tem muita gente que, honestamente, eu não lembro nenhum nome, né? Porque passou muitos anos, gente. Passou 30 anos, 20 e poucos anos. É impossível lembrar de tudo isso. Agora a gente vai começar a chegar nos pontos, nos aspectos, tá? Padilha chega um dia e faz assim: olha, chegou o seu momento, tá? Chegou o seu momento, e apesar de eu me apresentar como Maria Padilha dentro dos terreiros ela nunca gostou de terreiro, tá? Mas estou dizendo, quem é sua pombagira? Ah, é Maria Padilha. Na minha casa, incorporando, quem é a pombagira? Maria Padilha. Nesse sentido que eu estou dizendo terreiro, tá? Ela fez assim: eu sou luciferiana, tá? Eu posso ter muitos nomes. Eu sou luciferiana, eu sou de outro enredo, eu não pertenço a essa linhagem, né? E esse sagrado dos orixás.
né? Aí eu entrei em pânico. Eu entrei em pânico. Por quê? Tem que entender que a Umbanda, os processos que eu tinha passado, tinha muito do cristianismo, tinha muito do que eu aprendi. Eu vim de uma família italiana, apesar de uma avó louca macumbeira, por parte de mãe, né? Aquilo tudo foi um confronto horroroso. Detonou o meu estado emocional, psicológico, a minha fé, a minha espiritualidade. A minha cabeça enlouqueceu. Tá. Aí eu peguei, através de que eu não vou dar nomes aqui, né? Apesar também que não é tão conhecido assim. Apesar de um iniciado no ocultismo, tá? Que trabalhava com goétia, essas coisas todas, ele fez alguns rituais para mim. Por que, Sandro, você foi fazer isso? Nossa, eu queria que a minha vida melhorasse, como qualquer pessoa. Eu sabia que muita coisa que naquele momento estava acontecendo de ruim foi porque, mais uma vez, eu fui contra a minha Padilha. É ir contra ela, meu bem. Minha torre, lembra da torre do tarô? Minha torre cai, tá? Gente, eu vou contar para vocês. Então, era uma coisa de livros, vamos colocar assim, que tinha Crowley, Eliphas Levi, Telema, né? Cada um fala de um jeito. Então, aqueles rituais todos, buscar o sagrado anjo, buscar Uriel, Miguel, Gabriel, em nome de Javé, Jeová, não sei o que, e faz o círculo, e faz o triângulo, e compra o espelho negro, e não sei o que. Gente, foi, para mim, dentro das minhas experiências, a pior coisa que eu fiz. A pior coisa que eu fiz. Então, por que, Sandro, você decidiu fazer? Como falava de Deus, como falava de anjos, como falava de proteção dentro do círculo, aquilo para mim eu me senti seguro. Eu me senti seguro. Eu falei assim, não. Salomão fez isso, eu tô brincando aqui, eu tô simplificando. Salomão fez isso, ensinaram Salomão, e assim veio os livros, eu vou seguir a ritualística conforme esse ocultista me ensinou, tá? Porque não tinha essa coisa de facilidade de comprar livro, internet, era tudo muito ocultista mesmo, tudo muito escondido, era tudo muito seitas ocultas. E, meu bem, o que aconteceu? O couro comeu. O couro comeu. Meus lustres da minha casa, acreditando vocês ou não, balançavam. A minha casa, ela tinha assoalho de madeira e você escutava os passos, toque, 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 toque. E assim, com testemunha, tá? Com pessoas que iam me visitar e viram, assistiram essas coisas todas. Eu acho que eu cheguei até a publicar, não sei. Eu tinha algumas coisas publicadas desses eventos. Então, caso eu encontre, eu até publico, mas eu acho que em algum vídeo aqui eu devo ter colocado algumas coisinhas que eu peguei no celular antigo. Então tá. Aí chamou Padilha. Padilha, olha só, isso deu merda. Não pode falar palavrão. O YouTube deu zebra. Você falou que é de Lúcifer, você falou que é não sei o quê, eu estou tentando ir atrás desse conhecimento, eu estou tentando ir atrás dessa ritualística, e olha o que aconteceu. Minha vida virou de perna para o ar. Eu estou sendo assombrado dia e noite, e tudo está dando errado, tudo. Se eu pensar que eu vou beber água, corta a água. Se eu pensar que eu vou acender a luz, a lâmpada queima. Foi uma tragédia, uma tragédia. Fora que não dormia, fora que o corpo doía, fora que eu não tinha... Os pensamentos
os pensamentos eram terríveis, de autodestruição. Foi um momento horroroso da minha espiritualidade. Porém, eu sempre digo, o passado é um professor. O passado é um professor. Aprendi muito com isso. Aí, o que ela falou? Você me consultou antes de fazer isso? Você pediu a minha autorização, como você sempre fez? Não, você não pediu nada. Você não foi o valente? Você não foi lá e meteu as caras? E agora? Tá? Aí veio uma outra parte da história, uma outra parte. Ela falou assim: Lúcifer, para mim, é meu pai. Eu nunca vou admitir a falta de respeito com ele. Eu nunca vou admitir a falta de respeito com outras divindades que são densas, vamos colocar assim. Nunca. Então esse negócio de você obrigar um daimon é porque a gente tem que usar os termos cristãos para fazer sentido. Esse negócio de você obrigar um daimon a te servir, só para você ver onde você se enfiou. Só para você ver, né? Então, para mim, isso não deu certo. Como que ela me tirou disso? Aí ela veio e ela falou: você vai ter que fazer esse ritual para essa divindade que você chamou de demônio e esculachou, porque em nome de Deus ele tinha que te servir. Você vai ter que agradar essa divindade, esse daimon, e você vai ter que agradar Lúcifer. Pronto. Quando falou de Lúcifer, porque enquanto estava falando de demônio, eu acho que até eu tinha anticorpos para isso, mas quando falou de Lúcifer, meu mundo caiu, porque vinha na minha cabeça o chifre, o bode, o coisa ruim, as trevas, eu queimando no mármore do inferno, todas aquelas minhas coisas cristãs. Nossa, foi a tragédia. Mas eu tive opção, porque ou você corre, ou coisa muito pior vai acontecer com a sua vida. Corri. Eu fiz todas as ritualísticas que a Padilha pediu. Todas. E foi assim, como tirar com a mão. Foi assim, sabe aquela plantinha que murchou e por falta de água? Pois é, eu renasci. Renasci das cinzas. Foi impressionante. Eu nunca tinha sentido uma vitalidade, uma energia, uma força tão expressiva como aquela limpeza que a Padilha me deu para fazer por conta de erros espirituais que eu cometi. Por isso que a experiência, por isso que a história, ela pode ajudar muita gente, tá? Bom, aí começou o processo, né? Aí acho que já logo depois veio a internet, essas coisas todas, e eu comecei a pesquisar, eu comecei a ler os PDFs, eu comecei a perguntar, e ela falava assim: não vai fazer isso, não vai fazer isso, você vai quebrar a cara de novo. As coisas aqui nessa casa tem que funcionar como eu quero, como eu desejo. Aí vem vários aspectos. Então, se eu falar de quimbanda, o quimbandeiro vai dizer: bom, não é assim que acontece. Se eu falar de Goetia, a Goetia vai falar assim: não é assim que acontece. Se eu falar de qualquer outra vertente ocultista, não é assim que acontece. Mas, meu bem, quando eu escutei essa Padilha que é minha, que é luciferiana, ganhei tudo. Ganhei tudo. E eu vou dizer uma coisa: eu só não ganhei mais porque eu não dei conta. Não dei conta de viver em prol de uma coisa.
Então, eu sempre tive na minha cabeça, eu tenho que ter meu trabalho, eu tenho que ter meu lazer, eu tenho que ter meu amor, eu tenho que ter minha família, eu tenho que ter meus amigos. Eu sempre tive na minha cabeça que não era para eu ser uma coisa só, que eu dependia de várias outras coisas para eu ser eu mesmo e a minha essência, tá? Dentro desse contexto da minha vida, das minhas escolhas, da forma que eu vejo o mundo, ela nunca criticou. Ela critica o quê? Quando eu vou tomar uma decisão fora da rotina, fora dos padrões, fora do que eu já faço diariamente, né? Aí ela quer o quê? Que eu consulte ela, né? Então, independente de qualquer coisa, existem pessoas que eu atendo, ou melhor, que eu vou atender, e ela já diz, não é para atender não. Porque muitas vezes eu não sei. Não é para atender. Você não vai pôr a mão nisso, tá? Então, se você juntar o processo, eu acabei aceitando Lúcifer, não porque a Padilha falou, foi porque eu tomei na churraqueta. Aí, pela necessidade, eu tive que recorrer ao paizão de todos, para quê? Para que me livrasse de um erro que eu tinha cometido. Então, quando a gente olha para Lúcifer, ou melhor dizendo, tem que dizer sempre de mim, né? Quando eu olhava para Lúcifer da forma cristã, eu tinha um medo, eu tinha repulsa, eu achava que Lúcifer era aquela coisa de vender alma, de ele te dá riqueza, prosperidade, te dá tudo, depois você vai para o mármore do inferno. Era isso que eu acreditava. E depois, com as experiências, eu fui vendo que não era nada disso. Com as minhas experiências, com as minhas ritualísticas, com as minhas formas de fazer, conforme a minha Padilha mandava ser feito, tá? Bom, e nunca descuidei do orixá, nunca descuidei de cuidar do orixá, nunca descuidei das minhas outras entidades, mas aí eu fui me transformando, É por isso que a pessoa não pode me dar o nome de quimbandeiro, porque eu não sou da quimbanda. Ai, mas você só fala de Exu, você tem que ser da quimbanda. Eu não sou da quimbanda. Eu sou da Maria Padilha. Ai, mas eu não concordo. Não tem problema. Não é uma coisa de concordar ou não. Não tem problema. É minha experiência. E aí, o que aconteceu? Você começa a parar para pensar, né? Vou falar de mim. Eu comecei a parar para pensar, né? De como os antigos, os livros, a Bíblia, eu posso colocar coisas da Bíblia aqui, em outro vídeo, que eu tenho certeza que tem pessoas que talvez nunca tenham lido. Por exemplo, Deus mandando matar o homem, a mulher, as crianças e os filhos dos ventres de qualquer... Enfim, exterminar. Aí quando eu comecei a buscar esse conhecimento bíblico, eu comecei a ver uma crueldade, uma maldade, as pragas do Egito, o dilúvio, a forma que é contada, andou sobre as águas, abriu o Mar Vermelho. E cadê essas coisas que não acontecem mais hoje? Com tanta necessidade que atualmente o planeta, o mundo, tudo que está acontecendo, cadê? Cadê? Né? Então eu comecei a ver o quanto eu era, vou falar por mim, marionete. Eu era embutido religiosamente por uma coisa cristã, sendo eu macumbeiro. E aí eu comecei a refletir, por quê? Adorando Lúcifer. Adorando Lúcifer. É como se você tivesse a sua pombagira e você está ali cultuando Ogum, Oxum, Inhaçã.
eu adorando Lúcifer. Aí minha mente, ela começou a abrir. Falei assim, olha só, eu sou a alegria, eu sou a prosperidade, eu sou a inteligência, você tem que buscar inteligência. Eu não quero gente aqui no inferno. O inferno que eu estou dizendo é coisa católica. Eu não quero gente caída, torta, derrubada. Eu não quero que uma pessoa que carrega meu nome seja uma pessoa esquisita, né? Porque já deturparam o meu nome, já deturparam a minha egrégora, já me associaram a outros deuses pagãos, tipo Pan, né? Então me colocaram chifre, me colocaram dentes de vampiro, me colocaram tudo isso, e eu vou ser assim realmente para quem não me conhece bater na minha porta. Agora, para quem me cultua, para quem me respeita, para quem me honra, eu vou ser um pai. Eu vou ser um pai. Aí sim, eu consegui me afinar e entender a profundidade de Lúcifer. Sem as crenças, por exemplo, você vai em determinada religião que cultua Lúcifer. Porque morte aos inimigos, trevas, a força, a morte, o sangue. Isso não bate comigo. Não bate comigo. Eu só bato com uma coisa pesada se for uma necessidade para me defender. Entendeu? Uma necessidade para me defender, eu vou bater sim. Mas não é a minha essência. Eu não quero saber dessas coisas. Eu não quero saber de... enfim, ser o poderoso que faz terremoto. Eu não tenho essa pretensão. A minha pretensão foi descobrir o eu sou com Lúcifer. Quem eu sou, tá? O que eu posso ser, tá? O que falta em mim para que eu seja uma pessoa melhor, tá? O que eu tenho que conhecer que eu desconheço, tá? Então, nesses processos, nesses pequenos exemplos, eu fui criando o quê? Entendimento. O meu entendimento. A minha essência. A minha vibe. Aí Padilha, ela já não descia a ladeira abaixo com a lata na cabeça. Aí a Padilha já vinha desfilando. Por quê? Porque agora ela estava na casa dela. Agora ela estava na egrégora dela. Agora o médium dela parou de ser preconceituoso, parou de temer uma coisa que vinha de crenças. Por isso que eu falo muito de crenças, por isso que eu digo muito, fale com o teu Exu, pergunta para o teu Exu, conecta com o teu Exu. Por quê? Baseado nessa experiência que eu estou contando da minha vida resumida, né, foi o que eu aprendi. Foi o que eu aprendi, eu não posso ensinar uma coisa diferente. Essa foi a minha experiência. Bom, hoje, eu não sou uma pessoa trevosa, eu não sou uma pessoa rancorosa, eu não sou uma pessoa cheia de ódio, eu não tenho medo de nada, mas eu tenho responsabilidade. Eu sei onde eu coloco o meu pé. Eu sei que determinadas coisas eu tenho que perguntar para a Padilha primeiro. A minha vida, ela é de paz, é de saúde, é de prosperidade. Eu começo a fazer uma coisa, um exemplo, porque pelo menos é um exemplo vivo. Esse canal, ele é um canal novo. Então, quais são as pessoas, as principais pessoas que estão nesse canal? São justamente pessoas que têm experiências parecidas com a minha. Eu não estou dizendo em termos de divindades, eu não estou dizendo em termos de entidades. Do emaranhado, dessa vontade de autoconhecimento, essa vontade de se descobrir, de entender para que veio, qual o seu propósito, aonde você quer chegar.
Então, muita gente nesse canal. Eu tenho as minhas amadas e meus amados bruxos. Eles acrescentam aqui nos comentários coisas assim maravilhosas, porque, por exemplo, um mago, uma bruxa da Wicca, tá? E uma sacerdotisa de Lilith, que não é da Wicca, elas vão falar diferentes, entendeu? Porque a sacerdotisa de Lilith, que não é da Wicca, ela vai ter uma linguagem antiga, de uma Lilith diferente da Lilith atual. Mas o que acontece? Quando chegam esses conhecimentos nos comentários, isso é uma honra para nós. Por quê? A gente não pode ter a pretensão de saber, de dizer que sabe tudo, de que conhece tudo. Não. Um aprende com o outro. Um aprende com o outro. Por isso, agora que vocês vão me compreender, o porquê que eu falo de empoderamento, o porquê que eu falo de conexão, o porquê que eu falo que a leitura é importante sim, tá? Mas você tem que entender que ela foi feita numa época onde, naquela época, aquela sociedade, aquela comunidade, aquela pessoa que escreveu, ela tinha toda uma visão daquele momento e ela se baseou também em histórias mais antigas ainda. Tá, o mundo foi mudando, as coisas foram evoluindo, tem determinadas coisas de obrigações, tá, dentro do ocultismo, que nem existe mais. Se você tentar achar, de repente, uma determinada erva, por exemplo, talvez no Brasil nunca tenha tido. Então, é óbvio que você tem que adaptar a ritualística, é óbvio que você tem que adaptar a magia, é óbvio que você tem que estudar. Então, quando você estuda, você não pode levar aquilo como uma cartilha, como uma verdade absoluta. Você adquire aquele conhecimento, você passa a saber que aquilo existe, você consegue entender a lição, a visão da pessoa dentro daquela história, dentro daquele momento, e você tem que trazer isso para a sua vida. Mas transformando e principalmente sabendo com as suas entidades, com a sua espiritualidade, se aquilo faz sentido para você, para que você não faça como eu fiz lá atrás, enfiar a mão numa cumbuca que poderia ter colocado em risco a minha vida. Faz sentido? Então tá. Esse canal, então, eu tenho esse axé dos orixás, por isso que eu coloquei Sandro de Oiá. Eu tenho o axé dos guardiões, principalmente da Padilha e do seu Tranca-Rua. Eu tenho o axé de Lúcifer. Eu não cultuo todos os daimons. Eu só cultuo aqueles que me aceitaram. Eu só cultuo aquele, porque a maioria me recusou. Essa é a verdade. Então, eu só cultuo aqueles que me aceitaram e que já estão por longa datas comigo. Então tem magias que eu pego de clientes que é só com aquela divindade que eu vou conseguir quebrar. Tem outras magias que só Exu, só Orixá vai me ajudar a resolver. E tem outras magias, dependendo da pessoa, que é um emaranhado, vou ter que usar um pouquinho de cada coisa. O que eu estou dizendo para vocês? Que aqui na internet, aqui no YouTube, no nosso mundo, na nossa sociedade, nós temos todos os tipos de pessoas, nós temos vários tipos de problemas. Então, por exemplo, aquele meu problema lá atrás, se minha Padilha não fosse do enredo, se minha Padilha não fosse luciferiana, provavelmente eu tinha morrido. Sabe por quê? Porque eu não conseguiria encontrar ninguém para poder me socorrer, para poder me ajudar. A única pessoa que eu conhecia foi quem me ensinou o ritual e eu fiz e me dei mal. Então, foi a minha Padilha. Então, independente dela ser a minha entidade ou não, não foi ela que provou para mim que ela é capaz de resolver? Então, da mesma forma, às vezes eu tenho que atender pessoas que vêm desses enredos.
Entende? Eu consigo resolver todo tipo de coisa? Provavelmente não. Provavelmente não. Mas até hoje eu dei conta das minhas demandas. Tá? Bom, o que eu estou pensando em fazer? Eu estou pensando em criar aqui, porque a gente tem a opção de criar um grupo aqui no YouTube, que é um grupo pago. Deve ser R$7 por mês, R$10 por mês. É assim, é uma coisa bem simples, mas que me ajuda o canal, e eu não vou precisar ficar colocando aqui no YouTube essa conversa dos Daimons, essa conversa de Lúcifer, essa conversa da Padilha. Por quê? Porque tem muita gente que não entende. Tem muita gente que ainda tem resistência, preconceito. Eu não posso entubar as pessoas com as minhas crenças. E eu também, eu não estou aqui para agradar a nenhuma seita, a concordar com as outras vertentes ocultistas, porque eu só sei ensinar, falar e dizer aquilo que eu vivi. Então eu não posso ensinar uma ritualística que para mim não faz sentido. Eu não posso ensinar alguma coisa que para mim não funciona. Então o que acontece? Eu vou ter que preparar uns 10, uns 15 vídeos. Depois que eu montar esse conteúdo, aí eu vou anunciar. O Seja Membro agora existe. Por que eu estou falando isso? Porque tem semanas que eu tenho dificuldade de fazer vídeos comuns como esse para o canal. Né? Quem dirá assumir a responsabilidade de fazer vídeos para o canal e vídeos para o Seja Membro? Eu não vou dar conta. Não vou dar conta. Daí eu não trabalho mais, eu não como mais, eu não faço mais nada. Então eu tenho que ter a sabedoria de dar um passo de cada vez, né? Usar de prudência. Então é isso que eu estou dizendo. Em breve, esse tipo de assunto, esse tipo de fé, esse tipo de expressão espiritual, para que não comprometa os irmãos de outras religiões que de repente podem não aceitar, não entender, então eu vou deixar o YouTube para continuar como eu sempre fiz, né? Os mesmos procedimentos. Mas o Seja Membro eu vou criar para aprofundar esses assuntos, tá? E não tem nada de pacto, tá, gente? Não tem nada de pacto. É adoração, é conexão, é caminho, é conhecimento, é a essência dos Daimons conforme a minha experiência. Aí você vai ver a minha experiência, eu vou dando dicas, você vai buscando, eu ensino se você vai ser aceito ou não vai ser aceito, e assim vem conhecimento, vem conexão, agrega magia, agrega poderes e vai acelerar muito os processos dos seus desejos, dos seus caminhos, desde que seja com muita responsabilidade. Mas quando eu for abrir o Seja Membro, eu vou fazer um vídeo próprio para isso, explicando o que é o Seja Membro, tá? Para ninguém entrar ali enganado, achando que vai fazer pacto, que não, nada disso. Eu vou ensinar o que eu faço e o que funciona para mim. E aí lá dentro não tem, dentro de um grupo fechado, não tem essa coisa, ai, não concordo. É um grupo fechado, tá bom? Então, esse é mais um pouquinho do Sandro de Oyá com a Padilha luciferiana. E como, depois que eu coloquei as minhas experiências com Lúcifer de uma maneira bem simples aqui no YouTube, justamente para ver a reação dos inscritos, muita gente começou a me cobrar mais assunto, mas eu não coloquei mais assunto justamente porque não é todo mundo que compreende. Aí eu coloquei outro vídeo da Lilith. A Lilith, ela foi bem mais aceita,
Vamos colocar assim. Então, eu fui testando os inscritos, eu fui testando o quanto eles absorvem ou não essas informações. E eu cheguei à conclusão que o ideal é fazer o grupo fechado a respeito dessa vertente, desse ocultismo, dessa espiritualidade. Então não vai ser para amanhã, não vai ser para a semana que vem. Eu vou ter que me organizar, tentar fazer uns 10, 15 vídeos primeiro, para depois anunciar o Seja Membro. Porque senão eu vou me afogar no pinico. Eu não vou dar conta de fazer tudo de uma vez. Então, paciência, meus irmãos. Etan para todos. Tá? Gratidão. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. E assim, fechamos a nossa gira. Axé.